Olá, equipe de álgebra linear. Nessa videoaula, vamos aprender como associar uma matriz a uma transformação linear. Vamos nessa? Seja a matriz A, M por N, TA de Rn até Rm, definida por TA de x igual a A vezes x para todo x em Rn, é uma transformação linear. O que a gente está dizendo aqui, pessoal? Que toda matriz M por N define uma transformação linear que leva um vetor x de Rn no seu produto, AX, onde há essa matriz N por M. Então, olha só, toda matriz define uma transformação linear. O que a gente vai ver a partir de agora é que toda transformação linear também possui na verdade, várias matrizes associadas a ela. É claro que essas matrizes se relacionam de uma maneira. Bom, vamos lá. Sejam B e C bases ordenadas dos espaços vetoriais V e W, respectivamente. Bom, então B é uma base de V e C é uma base de W. Seja T de V em W uma transformação linear. Além disso, seja o vetor de coordenadas de V em relação à base B igual a x1 até xn. Bom, e além disso, se a gente calcular T de V1, esse vetor T de V1 pode ser escrito também em relação à base C. E aqui está, então, o vetor de coordenadas de T de V1 em relação à base C. E a gente pode fazer isso para todos os valores, T de V1, de V2 até T de Vn, então com seus respectivos vetores coordenados. Bom, acontece o seguinte, T de V, então, vai ser igual a T vezes essa combinação, o T aplicado nessa combinação linear. Observem que V em relação à base B tem esse vetor coordenadas, significa que o vetor V é igual a x1 vezes V1, depois x2 vezes V2 até xn vezes Vn. Então, o que eu fiz aqui nessa etapa aqui foi simplesmente substituir V pelo escrito como combinação linear dos vetores da base de B. Acontece que a transformação de uma combinação linear é a combinação linear das transformações. Então, olha só, isso aqui vai ser igual a x1t de V1 mais x2t de V2 mais até xn t de Vn. Acontece que t de V1, t de V2, t de Vn, a gente conhece os vetores de coordenadas dele em relação à base C. Então, isso aqui vai ser, e observem que t de V1 é A11 vezes W1. Então, t de V2 vai ser A12 que multiplica W2. T de Vn vai ser A1n que multiplica Wn. Então, olha só, o que eu quero dizer com isso? Aqui a gente vai ter o seguinte, então, olha, quando eu faço isso aqui e reorganizo, a gente vai ter, então, x1 A1 mais x2 A12 mais xn A1n que multiplica W1, que é o primeiro vetor da base C. Isso acontece para W2 até para Wm. Olha só, o que a gente vai ter então? A gente vai ter que essa expressão toda, ela pode ser escrita como esse produto matricial. Dessa maneira, a gente chama então de essa matriz aqui, olha, de matriz A. Essa matriz A, que é cada coluna dela é o vetor de coordenadas de T das transformações da base de B em relação à base C. Olha. Então, a primeira coluna é quem? T de V1. As coordenadas de T de V1 na base C. A última coluna vai ser quem? As coordenadas de T de Vn na base C. Essa matriz ela é chamada de matriz da transformação linear T em relação às bases B e C. E é denotada por T em relação por essa notação, T entre chaves com C em cima e B embaixo. Lembrando que a notação de cima é o conjunto, a base
espaço vetorial de chegada e o B aqui é uma base para o espaço vetorial de saída. Bom, parece ser um pouco confuso, mas na prática é bem intuitivo. Olha só. Vamos lá. Exemplo. Seja L de R3 em R2. Então, olha só. Vamos pegar aqui agora a base B em R3 e a base C em R2. Definida por L de x, y, z igual a x mais y e x menos 2z. Só deixar aqui grifado então a nossa transformação. Bom, encontre a matriz de L em relação às bases canônicas de R3 e R2. Então, pessoal, o B para a gente aqui vai ser a base canônica de R3, ou seja, 1, 0, 0, depois 0, 1, 0 e 0, 0, 1. Aqui a gente tem o V1, o V2 e o V3 do nosso enunciado. Bom, já a base C é a base canônica de R2, ou seja, 1, 0, 0, 1. Então, aqui está o W1, aqui está o WN. Para montar, então, a matriz da transformação de L em relação às bases B e C, a gente precisa, então, montar essa matriz aqui, olha. T de, primeiro, né, de V1, ou seja, de 1, 0, 0. Esse vetor aqui em relação à base, nesse caso C, depois T de 0, 1, 0 em relação à base C, e depois a gente vai ter também a última coluna, que é T de 0, 0, 1, também em relação à base C. Ou seja, a gente precisa calcular T de 1, 0, 0, T de 0, 1, 0 e T de 0, 0, 1. Olhem só, T de 1, 0, 0, de acordo com a nossa transformação aqui, vai ser x mais y, ou seja, 1 mais 0, e x menos 2z, ou seja, x menos 0. Perdão, 1 menos 0, né? Ou seja, vai ser o vetor 1, 1. Observem que esse vetor 1, 1 é exatamente quem? Em relação à base C, é 1 que multiplica 1, 0, mais 1 que multiplica 0, 1. Bom, T de 0, 1, 0 é quem? Vou fazer direto agora, beleza? Onde tem x eu ponho 0 e z também é 0, onde tem y eu ponho 1. Ou seja, é 1, 0. Esse cara é exatamente quem? 1 que multiplica 1, 0, mais 0 que multiplica 0, 1. E por último, T de 0, 0, 1, que é igual a, onde tem z eu coloco 1, onde tem 0, x, y eu coloco 0, ou seja, 0 menos 2, ou seja, 0 que multiplica 1, 0, menos 2 que multiplica 0, 1. Então, pessoal, agora ficou fácil. Olha, os vetores coordenadas aqui, esse vetor aqui vai ser o vetor quem? 1, 1, tá vendo? De modo que essa matriz que está sendo procurada é a matriz primeiro 1, 1, que é o vetor de coordenadas. Depois 1, 0, 0. E por último, 0 menos 2. 0 menos 2. O que faz todo sentido, olha. Se eu quero definir a transformação L, o que a gente tem que fazer então, olha só, isso tudo implica que L de, se a gente pegar x, colocar aqui em coluna, beleza? De x, y, z, vai ser igual a quem? Vai ser essa matriz 1, 1, 1, 0, 0 menos 2, que multiplica quem, pessoal? X, y, z. Olha só, fazendo as devidas multiplicações, vamos ter exatamente o vetor vertical, né? Aqui tem linha, mas se eu colocar em vertical, vai ficar quem? X mais y e x menos 2z. Então, essa é a maneira, né, de encontrar, de verificar se a gente fez as operações corretas. Observem que se a gente considerar as bases canônicas, a matriz A
procurada, que é essa matriz aqui, associada à transformação, basta pegar, né, aplicar a transformação nos vetores da base de origem e o resultado colocar em coluna, né, na base. Basicamente, como é canônico, né, vai ficar, olha só, 1, 1 em coluna, 1, 0 em coluna e 0, menos 2 em coluna. Então, facilita bastante. Bom, vamos ver agora, então, o que acontece quando a gente pega bases que não são as bases canônicas. Agora, a questão 2, a parte 2 da questão, fala o seguinte: sejam S e T bases para R3 e R2. Então, agora aqui está o S, aqui está a base T, respectivamente, onde V1 é 1, 0, 1, V2 é 0, 1, 1 e V3 é 1, 1, 1. W1 é 1, 2, W2 é igual a menos 1, 1. Encontre a matriz de L em relação a S e T. Então, olha só, agora a gente quer encontrar L, né, em relação às bases S e T. Essa matriz L vai ser exatamente T de V1, que é o primeiro vetor da base S, o vetor de coordenadas dele em relação à base. Nesse caso, só para corrigir aqui, né, aqui a transformação é L. Então, é L de V1, né, na base T, depois L de V2 na base T e L de V3 na base T. Então, o nosso primeiro problema aqui é calcular L de V1, depois L de V2 e depois L de V3. Bom, vamos lá. L de V1 é igual a, vamos lá, a transformação nossa. Vou só voltar aqui de novo, vou reduzir aqui um pouquinho só para facilitar a nossa vida. Olha só, a transformação nossa, primeira coordenada é x mais y. Então, L de V1 é L de 1, 0, 1, que é igual a x mais y, que é 1, e x menos 2e, ou seja, menos 1. Depois temos que calcular L de V2, que é L de 0, 1, 1. Ou seja, x mais y dá 1, depois menos 2. E por último, temos que calcular L de V3, que é L de 1, 1, 1, que é igual a 2. E por último, menos 1. Vou subir aqui de novo para a gente ficar mais fácil para escrever. Agora é o seguinte, pessoal. O nosso problema agora é, primeira coisa, encontrar 1 menos 1 como uma combinação linear de W1 e W2. Depois, os vetores 1 menos 2 como combinação linear de W1 e W2. E assim vai. Só copiando aqui, então, W1 e W2 aqui para baixo, olha, a gente tem que W1 é o vetor 1, 2. Então, a gente tem W1 é o vetor 1, 2. E W2 é o vetor menos 1 e 1. Bom, então vou ganhar esse espaço aqui agora, então, olha só. Então, a gente tem que escrever 1 menos 1 igual a um A que multiplica 1, 2, mais um B que multiplica menos 1, 1. Vamos lembrar lá anteriormente, isso aqui tudo vai implicar para a gente um sisteminha 2 por 2, que vai ter a primeira coordenada 1, 2, e depois a segunda coordenada menos 1, 1. Aqui eu vou colocar o vetor L de 1, 0, 0, ou seja, vetor 1, menos 1, e vou resolver os três sistemas de uma vez. Vou colocar aqui 1, menos 1, depois 1, menos 2, e depois 2, menos 1. E agora basta, né, escalonar essa matriz aqui. Então, L2 recebe L2 menos 2 vezes L1,
e vamos ter o seguinte, olha. Vamos ter 1, menos 1, depois 1, 1, 2, esse menos 2 vezes esse dá 0. Esse mais esse vai dar 3. Esse menos 2 vezes esse vai dar menos 3. Depois aqui, menos 4 e menos 5. Trocando agora a linha 1 por 3 vezes a linha 1 mais a linha 2, a gente vai ter então a seguinte matriz. 3, 0, 0, 3 vezes esse vai dar 3 de primeira menos 1, depois vai dar 1. Depois vamos ter 0, 3, menos 4 e menos 5. Bom, dividindo toda a matriz por 3 agora, né? L1 recebe L1 sobre 3, L2 recebe L2 sobre 3. Vamos ter o seguinte: 1, 0, 0, menos 1 terço, depois 0, 1, menos 1, menos 4 terços e menos 5 terços. Isso nos dá, pessoal, lembrando então que aqui é as coordenadas do primeiro vetor, aqui as coordenadas do segundo vetor e aqui as coordenadas do terceiro vetor. Ou seja, o que a gente tem é que menos 1 que foi colocado primeiro aqui, é igual a 0, W1 menos 1, W2, 0 menos 1. O segundo vetor vai ser menos 1 terço de W1 menos 4 terços de W2. E por último, a gente vai ter então 1 terço de W1 menos 5 terços de W2. Vou só apagar aqui agora o que a gente não precisa mais. Resumindo, pessoal, a matriz da transformação em relação às bases ST vai ser dada por, bom, as coordenadas de L de 1 em relação à base T, que é 0, menos 1. Depois, coordenadas de L de V2 em relação à base T, menos 1 terço e menos 4 terços. Continuando, vamos ter aqui 1 terço e menos 5 terços. Bom, ou seja, essa aqui que é a matriz A, pessoal, que a gente está procurando, que é essa aqui, né, em relação às bases ST, já havia aparecido aqui embaixo. Olha. Então, uma maneira bem tranquila de encontrar a matriz em relação às duas bases é calculo as transformações em relação a essas bases, coloco os vetores em coluna, 3 pontinhos, os vetores que a gente vai ter aqui depois, que são, aqui os vetores da base, correto? Essa aqui então é a base, se a gente parar para pensar, é a base T. Isso aqui é o que? As transformações, né, aplicada, vamos dizer assim, vou abusar da notação aqui, a transformação aplicada na base S. Vamos fazer um próximo exemplo para a gente ver o que acontece. Olha só, seja T de P1 em P2 definida por T de Px igual a x de Px, a x que multiplica Px. Encontre a matriz de T em relação às bases S e T. Então, olha só, aqui a gente quer encontrar a matriz de T, correto? Em relação às bases S e T. Bom, onde S é x1 e T é x ao quadrado, x menos 1 e x mais 1. Bom, bases de P1 e de P2, respectivamente. Se P de x é igual a 3x menos 2, calcule T de Px usando a matriz obtida. Então, nosso primeiro passo é encontrar, né, a matriz da transformação. Aqui eu já vou corrigir um erro, correto? Eu vou chamar a transformação de L, tá joia? Porque tem T e T aqui, correto? Encontre a matriz de L, então, em relação às bases ST. Só um erro de digitação. Então, vamos lá? Aqui, né, a gente tem L. Então, o primeiro passo é calcular L de x e L de 1. Vamos lá. L de x é igual a x vezes x, que é igual a x ao quadrado. L de 1 é igual a
x vezes 1, que é igual a x. Agora, a gente tem que escrever, então, esses vetores em relação, né, à base x ao quadrado, x menos 1 e x mais 1. Bom, vamos lá. Então, olha só, a gente tem que escrever, olha só, quer ver? Só pensando aqui um pouquinho, olha. A gente tem que escrever x ao quadrado como um a, que multiplica x, mais um b, que multiplica x menos 1, mais um c, que multiplica x mais 1. Bom, isso aqui vai nos dar o seguinte, que, na verdade, que é x ao quadrado. Vamos ter que a é igual a 1 e b e c tem que ser necessariamente 0, né? b igual a c, que é igual a 0. Depois, temos que resolver a mesma equação, né? Mas agora para o vetor x. A gente tem que x tem que ser igual a 1a, que multiplica x ao quadrado, mais um b, que multiplica x menos 1, mais um c, que multiplica x mais 1. Ou seja, b mais c tem que ser 1, b mais c igual a 1, e, além disso, menos b mais c tem que ser igual a 0. Isso vai nos dar, então, que a tem que ser 0 e b tem que ser igual a c, que tem que ser igual a meio. O que isso quer dizer, pessoal? Que a matriz procurada, então, vai ser, nesse caso agora, uma matriz 3 por 2, né? Então, aqui a gente tem 1, 0, 0, e depois o quê? 0, meio, meio. Então, 0, meio, meio. Bom, vou escrever isso aqui um pouco melhor, né? Então, 1, 0, 0, 0, meio, meio. Agora, o enunciado pede para calcular L de 3x menos 2, utilizando essa matriz obtida. Observe, pessoal, que 3x menos 2 já está exatamente quando eu pego aqui 3x menos 2 em relação à base S, é igual a quem? 3 menos 2. Então, olha só, com isso, o que a gente vai ter é que L de 3x menos 2 é igual a base A primeiro, correto? Que vai nos dar o seguinte, a matriz A primeiro, 1, 0, 0, depois 0, meio, meio, que multiplica, né, 3x menos 2 na base S, ou seja, que multiplica 3 menos 2. É claro, pessoal, que a transformação que a gente vai achar aqui, ela vai estar em relação à base T, correto? Que é a base dada aqui de chegada. Bom, fazendo aqui então as devidas multiplicações, a gente vai ter o seguinte, então aí vamos ter 3, depois menos 1, e depois também menos 1. O que isso quer dizer? Que este aqui é o vetor de coordenadas da transformação de 3x menos 2 em relação à base T. Bom, logo, pessoal, o que a gente tem então é que L de 3x menos 2 é igual a 3 que multiplica x ao quadrado menos 1 que multiplica x menos 1 mais, ou melhor, menos 1 que multiplica x mais 1. Ou seja, a gente tem então que L de 3x menos 2 é igual a 3x ao quadrado, menos x com menos x vai dar menos 2x, menos mais 1 com menos 1, que dá 0. Olha só, de fato, tá vendo? Olha, que eu quero chamar a atenção. O que a gente achou foi justamente o que? Como a gente esperava, multiplicar esse vetor por x, que é isso que faz a transformação T.
Bom, espero, né, que tenham entendido, né, como associar uma transformação a uma matriz, visto que uma matriz ser associada a uma transformação já é bem direto.